Capítulo 9, verso de número 57. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos que encontraram, diga amém. Os irmãos que não encontrou ainda, eu espero você encontrar, amém? Verdade, vou deixar o seu microfone. Amém? Todos encontraram? Vamos ler a palavra do Senhor, toda a igreja. Vamos acompanhar a esse texto. Diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu que indo eles pelo disse-lhe Senhor, servir-te-ei para onde quer que fores. Vamos dizer mais uma vez: Senhor, servir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. E disse ao outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar o meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa aos mortos o enterrar os seus, porém tu vai e anuncia o reino. E disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino. Amém? Põe a mão sobre a tua palavra, feche seus olhos. Senhor, meu Deus, eterno Pai, o Senhor vem nos inspirar nessa noite através do Teu Espírito Santo. Fale conosco mais uma vez por intermédio de Sua palavra. Que o Senhor, meu Pai, venha nos dar o discernimento. Que o Senhor venha estar conosco aonde nós estivermos. A Tua glória, a Tua unção, a Tua presença venha estar sobre nós, meu Pai, nessa noite. Que aonde estiver, meu Pai, você respirando e louvando ao Senhor, que o Senhor seja com eles, Pai. Obrigado pela Tua palavra. Que o Senhor venha nos ensinar nessa noite. Que o Senhor venha pregar nessa noite. E que eu venha ser apenas um instrumento em Tuas mãos. Assim eu oro, assim eu glorifico o Teu nome, em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem se assentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Quero aqui dar uma introdução acerca do que eu falei. Louvado seja Deus. Aqui nós estamos em um texto, em Lucas, capítulo de número 9. Se você for analisar aqui o que nós acabamos de ler, do versículo 57 ao versículo de número 62, aqui Jesus vai apresentar ou está em um diálogo a 3 pessoas. Quantas pessoas eu acabei de falar? 3. Quantas pessoas? 3. Existem 3 candidatos ao discipulado de Jesus. Vou falar mais uma vez. Aqui existem 3 candidatos ao discipulado de Jesus. Aqui existe uma interação onde eu quero que você preste muita atenção, para que você venha sair daqui cheio da presença de Deus e entendendo o que é ser um discípulo e um discipulado do Senhor, e entendendo o que você pode ter e entendendo o que você não pode ter. Lucas ele vai registrar isso daqui, e também existe uma passagem também no livro de Mateus que também fala sobre a narrativa dessa história, mas com 2 informações que Lucas não colocou, mas 2 informações imprescindíveis que não poderia faltar, e 2 palavras, 2 coisas que Mateus colocou, que vai mudar totalmente a narrativa da história, vai mudar totalmente o contexto da história. Escute, existem coisas, existem detalhes que Deus vai colocar na sua vida, e se faltar esses detalhes, você poderá mudar totalmente a sua história. Deus é um Deus de detalhes. Deus ele ama detalhes, e todo
vezes numa pregação, às vezes numa ministração, ou às vezes no que você vai fazer, vai mudar toda a sua história. Escute, vamos ler aqui novamente o versículo de número 57. E aconteceu que indo eles pelo, disse-lhe um. Quem disse? Ele ou Jesus? Olha aqui, igreja. Quem disse? Ele ou Jesus? Lucas vai dizer, disse um. Então não era Jesus, era? Não. O primeiro candidato, ele vai falar com... A igreja está aí? O primeiro candidato, ele vai falar com... Só que antes de entrar nesse texto, quero que você analise uma introdução aqui. E Jesus, em certa vez, vai dizer assim, um texto muito conhecido: a seara é grande, mas os ceifeiros... Vamos ler vamos entender quem está na Bíblia. A seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Aí Jesus, ele vai apresentar um problema. E Jesus vai apresentar que a seara é... E o que é a seara? O que é a seara? É a obra, é o mundo lá fora, sim ou não? Aí Jesus, ele vai entender que existe um problema. Só que ele próprio vai colocar o resultado disso. Ele vai dizer assim: rogai ao Senhor para que chame trabalhadores para a obra. Rogai ao Senhor para que traga trabalhadores. Então Jesus, ele vai demonstrar que existe um problema muito grande, existe uma escassez. Só que ele mesmo vai responder a sua pergunta. Ele vai dizer: o problema é muito simples, rogai ao Senhor para que envie trabalhadores. Então Jesus está falando, vamos colocar placas ou candidatos para uma empresa. Quando a empresa está em escassez de funcionário, o que a empresa faz? Vai anunciar que está precisando de quê? De trabalhadores. Então Jesus está dizendo: a seara é grande, os ceifeiros são poucos, mas vamos resolver o problema. Vamos colocar placas, vamos anunciar que precisamos de ceifeiros para a seara. É algo muito simples, não é? A matemática é perfeita, não é? Só que Jesus, eu quero que você entenda uma coisa: só que Jesus não aceita qualquer tipo de trabalhadores. Jesus não aceita qualquer tipo de discípulo. Ele não aceita. Ele sabe que existe uma escassez, que a dificuldade é muito grande de ter pessoas que realmente é discípulo, que realmente prega a palavra, que realmente tem uma vida com Deus. Ele sabe que é muito difícil. No entanto, ele vai dizer que o caminho é estreito e... O caminho é estreito e... Se fosse fácil, ele falaria que o caminho era largo e espaçoso. Se Jesus vai dizer que o caminho é estreito e apertado, Jesus está falando: o caminho da salvação, o caminho que leva ao meu Pai é difícil. Não é fácil, não é qualquer pessoa que vai entrar. E Jesus, ele está diante de 3 candidatos aqui nesse contexto. E eu quero que você leia Mateus 8,18. Aí vai, Mateus 8,18. Se a igreja quiser acompanhar, coloca o dedo assim em Lucas e vai para Mateus, para você acompanhar as duas histórias. Vai dizer acerca do mesmo assunto, mas com 2 detalhes que vai mudar totalmente o contexto. Lucas vai dizer que um chegou ao Senhor e disse o quê? Servir-te-ei para onde quer que fores. Leia aí, vai, 8,18. Quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordem para que atravessassem para o outro lado do mar. Peraí, lá, só primeiro. Lê de novo. Quando Jesus viu a multidão ao seu redor. Peraí, só um momento. Ele vai dizer, o que tem aí? Multidão. Lucas fala sobre isso? Não. E aqui é o mesmo assunto, não é? Olha que interessante. Existe um detalhe aqui. Mateus colocou um detalhe que Lucas não colocou. Por isso que é importante, quando tem 2 contextos nos evangelhos, tem muito isso, né? Não tem? Você vai ler em Mateus, vai ter uma história em Marcos ou em Lucas. Mas você vê que um coloca um detalhe que às vezes o outro não colocou. Mas esse pequeno detalhe faz toda a diferença. Então, Mateus está dizendo que existia uma multidão. Aí Mateus vai dizer que ele pediu para aquele povo separado, partisse para o outro
Não é isso que Mateus está falando? Sim, do outro lado do mar. Então, aquelas pessoas que partiam para o outro lado de lá, era a mesma multidão? Não, a multidão ficou para lá. Então existia uma seletividade de pessoas. Leia de novo o texto para as pessoas entenderem, para vocês não entenderem. Quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordens para que atravessassem para o outro lado do mar. Jesus, ele começou a observar as pessoas. Ele começou a observar que existia uma multidão, só que dentro dessa multidão teve pessoas que partiam para o outro lado de lá. Então aqui vai ter dois povos diferentes. Um é a multidão e o outro é os que estavam do lado de... São dois povos. E entendendo isso, ele vai dizer: essa narrativa que nós estamos contando aqui, essa história, este homem, esse primeiro candidato, ele não estava na multidão, ele estava do lado de... Então já era outro contexto. E Jesus vai dizer, esse homem vai dizer para Jesus: Senhor, servir-te-ei para onde quer que fores. Olha que coisa bonita. Alguém chega até você e vai falar assim: para onde você for, eu vou te seguir. Jesus, para onde você for, eu estarei contigo. É uma frase muito bonita, não é isso? Só que dentro de uma frase muito bonita, existe algo aqui. Jesus não está vendo, Jesus não está analisando o que você fala, mas ele analisa o que você faz. Existe diferença de falar e existe diferença de fazer. Tem gente que abre a boca e fala muita coisa, mas na hora de executar, fala muito e faz. Fala muito e faz pouco. Jesus está preocupado com o que você fala? Jesus está preocupado com o que você fala? Ele está preocupado com o que você faz. Existe gente que fala assim: ah, pastor, o irmão ele prega muito bem, mas eu pregaria melhor. Tem irmão que faz isso aqui muito bem. Tem irmão que toca um instrumento muito bonito, mas eu tocaria melhor. Abre a boca de sacola, fala um monte de coisa, mas na hora de fazer, faz nada. É só barulho, meu irmão. Tem crente que é só barulho. Vai falar um monte de coisa, vai apontar um monte de erro. Ah, eu sou melhor, eu faço melhor. Se colocasse na minha mão, eu executaria melhor. Ah, se eu estivesse nesse grupo, eu cantaria melhor. Ah, se eu estivesse ali, eu tocava melhor. Se estivesse ali, eu fazia melhor do que fulano, melhor do que ciclano. Mas na hora que o líder espiritual dá a oportunidade: ah, o senhor faz melhor, então eu vou colocar o senhor para fazer. Aí coloca o irmão, não sai nada. Estamos vivendo em frases muito bonitas, frases muito criativas. Estamos vivendo em gente que abre a boca e fala muita coisa, mas na execução da obra, na hora de fazer, não sai nada. Tem um ditado popular que diz que cachorro que late muito, não morde. Para ler o outro versículo de Mateus. Depois desse versículo é o outro. Então, um mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Lê mais uma vez. Então, o mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Existe alguma tradução aqui que está diferente na função desse homem? Qual que é? Escriba. Veja bem, Mateus vai colocar qual era a função dele, qual era a profissão do primeiro candidato. Lucas vai colocar essa função aí. Lucas vai dizer: Senhor, seguirei para onde quer que fores. Mas Mateus coloca a função, qual que era o cargo, o que ele fazia. Agora eu quero fazer uma pergunta para a igreja. Isso é totalmente diferente, isso muda toda a história. Jesus precisava de alguém que escrevesse a sua história para as futuras gerações? Ele precisava de alguém?
Era importante nós sabermos do nascimento de Jesus, de quando Jesus cresceu, como foi a sua história, como ele andou, até a sua morte e ressurreição. Era importante isso? Claro que era importante. O primeiro candidato é o escriba. O primeiro candidato é o mestre da lei. O primeiro candidato, em propriedade, ele tinha tudo para ser chamado por Jesus, sim ou não? Porque ele era um escriba. E o que escriba faz? O que escriba faz? Escreve. Se você for a tribo de Levi, isso não tem nada a ver, mas eu quero complementar isso aqui. A tribo de Levi, você podia escolher 3 profissões. Ou você era levita, cantor, você era alguém de adoração, ou você tocava algum instrumento, um tangedor, e o terceiro, você iria escrever tudo o que acontecia. Você seria um escriba. Você poderia escolher entre 3 profissões: ou você cantaria, ou você tocaria, ou você escreveria. E o escriba, olha bem, preste muita atenção aqui. Nos tempos de Jesus era muito escasso, era muito difícil. No tempo de Jesus, a alfabetização era muito baixa. Era muito baixa a alfabetização nos tempos de Jesus. No entanto, você vai entender lá no livro de Atos que Pedro e João eram homens iletrados. O que era um homem iletrado? Analfabetos. Eram homens iletrados. Então, veja bem, 2 grandes discípulos que destacaram eram homens sem letra. E como que o Espírito Santo usava? É só Deus. A capacitação do Espírito Santo em nós é muito grande. Mas nos tempos de Jesus, a alfabetização era baixa. As pessoas não conheciam às vezes a leitura, a escrita. E o escriba, pelo menos sabia falar 3 línguas diferentes e escrever 3 línguas diferentes. O escriba sabia o aramaico, o grego, e tem mais uma letra. Ele sabia escrever 3: o grego, o aramaico e o latim. E Jesus ficou afoito por esse candidato? Se as pessoas olhassem a candidatura dos 3, o povo ia falar assim: Jesus acordou hoje mau humor. Já deu logo uma cacetada em um. Já deu logo uma cacetada em outro. O negócio está feio, o cerol está fino. O negócio está lá em cima, a chapa espetou. Jesus não está de bom humor. Porque o primeiro candidato, Jesus, em Lucas, aqui voltando em Lucas, o primeiro candidato, Jesus falou assim: as raposas têm covil. E era escriba. O primeiro candidato, Jesus já desanimou ele. Ele falou assim: rapaz, eu vou me candidatar para ser discípulo de Jesus, uma cacetada dessa. Olha o que Jesus falou: as raposas têm covil, as aves do céu têm ninho, mas o filho do homem não tem onde inclinar a cabeça. Isso foi o primeiro candidato. Para mim é algo desanimador. E para você? Imagina você chegando lá: sou um escriba, sei escrever, eu posso contar a sua história. Se fosse eu, humanamente falando, o primeiro candidato fosse um escriba, eu falava: Jesus, pega logo ele. É um escriba, ele vai escrever toda a sua história, ele sabe escrever 3 línguas, falar 3 línguas, escrever 3 línguas. Já pega logo ele antes que ele desiste. Eu falaria para Jesus: tem jeito. Esse é o top, Jesus, é o melhor que tem. É escriba, vamos falar 3 línguas, escrever 3 tipos de escrita. Alfabetização que é baixa, os povos não sabem ler e escrever. Esse que sabe, esse que vai contar a sua história. E Jesus, ele não estava afoito. E Jesus já dá logo uma cacetada nele. Por que Jesus falou isso? Por que Jesus fez isso? Porque Jesus, ele veio lá na frente. E Jesus, ele saberia que a sua história ia ser escrita. Ele saberia que o seu nascimento ia ser escrito. Mas Jesus falou assim: eu não priorizo a fala, eu priorizo o que ele faz. Vai ter gente que vai falar pouco, mas vai fazer muito no meu reino. E é isso que Jesus faz. E ele vai dizer: as raposas têm. Sabe o que Deus está falando para ele? Aqui Jesus está falando em parábolas, mas ele é escriba, ele sabe o que Jesus está falando. Sabe o que Jesus está falando para ele? Para que ele escreva?
E Jesus ele fala do jeito do nível, né? Como o nível dele é alto, a função dele é alta, o cargo dele é alto, Jesus falou do nível dele. Ele falou assim: a raposa tem covil. E Jesus está falando assim: o que você procura em mim, às vezes eu não posso te dar. Você é um escriba, você ganha bem. Sabe aquele tipo de pessoa que fala assim: vou ser crente, eu vou ser próspero, vou ganhar dinheiro, vou ter um casamento abençoado. Às vezes você vai visitar alguém, meu irmão, só tem água para você tomar. E você está acostumado a comer em restaurante chique. Você está acostumado a andar em lugares top. Você está acostumado a andar com carros do ano. Mas para fazer a obra tem pessoas que estão passando fome e necessidade. E você vai ter que fazer igual Paulo. Vou ter que aprender a viver na escassez e também na bonança. E Jesus está falando para ele: o que você procura em mim, às vezes você não pode achar. Porque a raposa tem covil, as aves do céu têm ninho. Quer dizer, o cuidado que você às vezes vai tentar achar em mim, pode ser que você não ache. Porque tem gente que acha que vir para a igreja vai resolver todos os seus problemas. Tem gente que vai vir para a igreja: nossa, eu vou na igreja, eu vou arrumar um casamento, eu vou na igreja, eu sou pobre, vou ficar rico, eu vou na igreja lá para receber a prosperidade de Deus. Mas não quer pegar a cruz, não quer carregar, não sabe que tem sacrifício, não sabe que tem que ler Bíblia, não sabe que o caminho é estreito, é apertado, não sabe que não vai ser fácil, vai ter que largar o desejo da carne, vai ter que largar a vaidade, vai parar de ser vaidoso, vai começar a ser humilde, vai começar a ser manso. Aí tem gente que acha que vem para a igreja e vai ser rico, vai ser bem sucedido. Mas você viu na fala de Jesus, cheio de emoção? É, todo vaidoso. Jesus Escriba diz: seguir-te para onde quer que fores. Será que ele está dizendo realmente? É isso que Jesus vai dizer, é isso que Jesus vai colocar à prova. Porque Jesus nos põe à prova. Jesus ele já acionou o coração do Espírito. Sim. Então ele não vai a todo lugar comigo. Porque eu não tenho lugar para me repousar, não dá certo. Não tem fartura para comer. Não tem coisa para comer, não tem comida boa, porque ele está acostumado com coisa boa. O escriba está acostumado a andar em todo lugar e ser bem recebido. Mas lembra que o evangelho vai ter lugar que você vai ser bem recebido. Vai ter lugar que vai ter casa que você vai ter muita fartura, obviamente. Mas vai ter casa que você vai, a pessoa está precisando da palavra. Não é do alimento que vai entrar, o alimento que vai sair da sua boca. E o escriba está falando, Jesus está falando para o escriba: ó, a raposa tem covil. Tem coisa que você vai ter que correr atrás e não vai achar. Você está acostumado com vida boa. Você vai me seguir aonde quer que eu for? Então Jesus está colocando aquele escriba, colocando ele para pensar. Jesus muitas das vezes vai colocar a gente para pensar. E aqui foi desanimador para ele. E ele vai dizer: mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus está falando para ele assim: vai ter lugar que você tem, vai ter momento que não vai dormir na rua mesmo. Vai ter momento que ela não vai ter cama boa para dormir. Vai ter momento que nós vai ter água gelada para beber. Vai ter momento que nós não vai ter comida, fartura na nossa mesa. Você vai me seguir aonde quer que for. Você está disposto a isso? É isso que você quer de mim? Que vai ter pessoas que vai querer buscar em Jesus algo que o mundo lá fora não pode nos dar. Só que tem coisas que tem aqui na igreja que o mundo lá fora não pode oferecer. Aí tem gente que vem querendo coisa lá do mundo colocar para dentro da igreja, achando que o mundo, a igreja é a mesma coisa, só uma coisa melhorada. Mas não é, meu irmão. E o versículo de número 59, aqui já vamos ler em Lucas mesmo, porque aqui o contexto é melhor. Versículo de número 59 diz: se a outro, segue-me. O único candidato que você vai ver pedindo, falando que Jesus vai chamar ele, vai ser o segundo candidato. Os outros dois candidatos, eles que falam com Jesus. O único candidato que Jesus vai falar com ele, em primeira instância, é o segundo candidato. Jesus vai dizer para ele: e disse a outro, segue-me. A sua Bíblia está de vermelho? Levanta a mão. Sua Bíblia está de vermelho? Quando está de vermelho, significa que Jesus falou. Jesus vai dizer assim: segue-me. Quem pediu para seguir? Jesus. Aí as pessoas que estavam em volta, principalmente os discípulos, vai dizer: o primeiro candidato, Jesus já tirou ele de honra. Jesus já passou logo o cerol nele, né? Jesus estava com a chapa lá em cima. O segundo, Jesus chega nele e fala: segue-me. Aí as pessoas de fora poderiam dizer: Jesus está beneficiando o segundo, já chegou chamando ele para seguir ele, deve ser pai,
pai dele deve ser rico, deve ser um cantor muito bonito, deve pregar bem, deve ter dinheiro, deve ter condição financeira boa, o dízimo deve ser alto, está beneficiando ele, porque Jesus chegou nele e falou: segue-me. Só que existe um contexto aqui para Jesus ter chamado ele. Jesus passou a mão na cabeça de algum dos três? Não. Jesus tratou todo mundo igual. A régua estava na medida certa. Aí a gente vai dizer: mas ele respondeu. O que o segundo candidato respondeu? Senhor, deixa que eu primeiro vá enterrar o meu. Muitos poderiam olhar de fora e falar assim: Jesus vai deixar. Ele perdeu o pai, acabou de perder o pai. Como que Jesus não vai deixar ele enterrar o seu pai? Se você estivesse ouvindo a interação de Jesus com esse segundo candidato, você pensaria: Jesus vai deixar, sim ou não? A igreja concorda comigo? Jesus deixaria ou não deixaria? Deixaria ou não deixaria? Ele acabou de perder o pai. Jesus vai deixar ele enterrar o pai dele e voltar? Não é isso? Ele está com uma dor. Porque tem gente, meu irmão, que chega na igreja e está com uma dor que ninguém sabe. Tem gente que chega aqui destruído, só que as pessoas de fora começam a julgar. As pessoas de fora vai falar assim: o pastor está beneficiando esse irmão, deve dizer alto, deve ser muito bom cantor, deve ser pregador, deve ser alguém que conhece a palavra, alguém que domina. Eu sabia que esse negócio de ser crente, eu sabia que esse trem não era justo, tinha uma injustiça aí no meio. Porque se tratou um mal e está tratando o outro bem, está tendo injustiça aí. Só que o irmão está com uma dor que o primeiro candidato não tinha. O segundo está sofrendo, está um luto muito grande. E Jesus, por 2 vezes, a Bíblia diz que ele se colocou de íntima compaixão. Quando Jesus foi visitar a viúva de Naim, ele se encheu de íntima compaixão. Jesus, ele entendia a dor. Jesus entendia o momento da espera. Jesus saberia que de um ele poderia esperar, mas de outro ele não poderia esperar nada. Jesus saberia discernir, ele sabia ser justo, ele sabia ser correto, ele sabia entender a dor e o sofrimento de cada um de nós. Jesus entende a sua dor, Jesus entende o seu sofrimento. Só que tem uma coisa que Jesus não faz, você vai entender agora. Então Jesus, aqui nesse contexto, existem 2 interpretações. A primeira é que Jesus chama aquele jovem, aquele segundo candidato. Mas a segunda interação, nesse segundo candidato, ele vai dizer no texto. Primeiro ele vai dizer: Senhor, deixa-me que eu vá enterrar primeiro o meu. Primeiro o meu. E verso de número 60, vamos acompanhar. Mas Jesus lhe observou: deixa, cadê a igreja? Deixa aos mortos enterrar os seus, porém tu vai e anuncia o reino de Tu vai e anuncia o reino de Foi desanimador isso daqui, não foi? Foi uma cacetada também, não foi? E as pessoas de fora iam dizer o quê? Jesus, o segundo candidato, o senhor já desanimou ele. Como que o senhor não deixa ele enterrar o seu pai? Como que esse jovem vai ser um discípulo após receber uma notícia dessa? Você seria discípulo de Jesus se Jesus falasse isso para você? Hein, igreja? Você seria discípulo de Jesus após ele falar isso para você? Você continuaria seguindo ele? Após uma resposta dessa? Seguiria ou seguiria? O segredo não é esse. O segredo que eu vou te contar aqui agora: esse discípulo estava se respaldando em algo que Jesus já sabia. Me pergunte qual? Existe um contexto da Bíblia que Tiago e João, Tiago quem? Vão chegar em um certo lugar, eles vão visitar Samaria. Chegando em Samaria, eles não é bem recebidos. O evangelho não foi bem recebido. Por quê? Porque quando chegaram lá, eles estavam de vestes de pessoas israelitas ou judeus. E os samaritanos estavam bem com o judeu?
O samaritano se dava bem com o judeu. Aí eles chegaram, os dois discípulos chegaram até Jesus e falaram assim: Jesus, nós fomos lá em Samaria pregar o evangelho, só que nós não fomos bem recebidos. Só que nós estamos com uma ideia muito boa aqui. Tiago e João, os dois, falando com Jesus: nós temos uma ideia top, Jesus. Jesus, que ideia que é essa? Vamos fazer o seguinte: eles não receberam nós vamos orar ao Pai e pedir para descer fogo do céu e matar todo mundo. Olha que ideia boa. Nós vamos orar para Deus mandar fogo do céu, porque eles receberam a palavra para matar todo mundo. E Jesus fala assim: vocês não vão fazer nada disso aí, porque o que vocês estão falando eu conheço esse profeta. Quem que é o profeta que foi sendo perseguido? Quando chegou lá para prender ele olhou, caiu fogo do céu e matou todo mundo. Qual o nome do profeta? Fala o nome do profeta. Alguém sabe que profeta é esse? Fala, igreja. Qual o nome? Qual o nome do profeta que orou e caiu fogo do céu e matou todo mundo? Eu vou dar só aqui um spoiler. O rei na época era Acabe. Quem era? Elias. Se tiver mais duas mãos levantadas, eu falo um versículo da Bíblia que está escrito isso aí. Tem 3 mãos levantadas para saber onde está esse versículo da Bíblia? Até os pés, levantou? Está no livro de Lucas que nós estamos lendo. Leia Lucas 9:53. Ao 9:53. Mas não receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia para Jerusalém. E os discípulos Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma como Elias fez? Voltando-se, porém, repreendeu. Quem repreendeu eles? Jesus. Vós não sabeis de quem está, de quem o Espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Eles estavam se respaldando em quem? Quem era o profeta? Elias. Esse jovem que nós acabamos de ler aqui, ele está respaldando também o profeta. O texto vai dizer aqui no versículo 60: deixa aos mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de... Tem uma coisa que Jesus não consegue fazer por nós. Alguém sabe o que é? Ele vai dizer assim: deixa os mortos enterrar os seus mortos. Mas o versículo 59 tem um detalhe importante: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar o meu. Esse jovem falou uma coisa que Jesus não consegue fazer. Alguém sabe o que é? Não. Ele vai dizer assim: Senhor, deixa que primeiro. Deixa aqui. O que tem que ser primeiro na nossa vida? Vou citar um versículo que vai abrir sua mente. Buscai. A única coisa que Jesus não permite é colocar outras prioridades no lugar que ele não seja primeiro. Se nós colocarmos qualquer coisa primeiro que Jesus, a prioridade não é ele. Se eu colocar o meu trabalho primeiro que Jesus, a prioridade não é ele. Se eu colocar o meu casamento primeiro que Jesus, a prioridade não é ele. Se eu colocar qualquer coisa que seja primeiro do que ele, Jesus não consegue desesperar. Sabe por quê? Porque aquele jovem iria lá sepultar o seu pai, fazer a cerimônia, e Jesus não é contra isso. Mas Jesus é contra você colocar qualquer coisa primeiro do que ele. Sabe o que Deus está falando para ele? O não vai te libertar. Sabe o que Deus está falando para ele? Você vai, mas quando você chegar aqui, eu não estou mais aqui te esperando. Você vai, mas você vai e eu não estarei aqui te esperando. Porque tem gente que quer fazer todas as coisas primeiro e depois aceitar Jesus. E Jesus às vezes não dá tempo de você aceitar ele.
Às vezes não dá tempo de Jesus te esperar. Tem gente que tem uma lista de sonhos, de desejos. Eu vou fazer toda essa lista, eu vou viajar, eu vou casar, eu vou fazer tudo isso. Depois eu vou para Jesus. E Jesus tem que ser o primeiro da sua lista. Jesus tem que ser o primeiro dos seus sonhos. Jesus tem que ser o primeiro dos seus projetos. Deus tem que ser o primeiro na sua vida. Ele tem que ser o primeiro. Versículo 61. A última interação. Vamos ler que a igreja lê, vai, 61. Ainda outro diz: vou seguir-te, Senhor, mas deixe-me primeiro voltar e despedir da minha família. Lê de novo, vai, lê de novo. Ainda outro diz: vou seguir-te, Senhor, mas deixe-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Calma aí. Aonde que estava esse terceiro candidato? Eu estava no culto, não? Era outro culto? Se Jesus não deixou nem um segundo sepultar o pai, e Jesus ia deixar o terceiro despedir da família, o que é mais importante, meu irmão? Sepultar o que era mais prioridade, humanamente falando? Vamos colocar aqui humanamente falando. Era sepultar o pai ou despedir da casa? O que é mais sério, urgente? Fala, despedir de casa ou sepultar o pai? Sepultar o quê? Jesus, eu vou só lá, vou lá em casa, vou assistir uma série que eu tenho que ver o final desse capítulo. Depois eu vou te seguir. Já eu tenho que ir no cinema, tem um filme que eu não posso perder, depois eu vou te seguir. Jesus, amanhã eu tenho que ir lá em casa com minha avó, minha mãe, faz um fubá. Ai, que é só um espetáculo, tem que ir lá comer esse negócio. Eu tenho que ir lá comer a última refeição da minha mãe e do meu pai, depois eu vou te seguir. Jesus, eu tenho que despedir do meu cachorro. Eu tenho que despedir do meu gato. Depois eu vou te seguir. Eu tenho que despedir dos meus pais. Eu tenho que despedir do meu parente, do meu amigo, do meu melhor amigo. Ele vai saber não para onde que eu vou. Eu tenho que despedir dele. Esse homem estava onde? Esse terceiro candidato? Estava no mundo da lua. E Jesus não deixou nem um segundo sepultar o seu pai. Vai deixar o terceiro despedir de casa? O culto estava acontecendo, a chapa estava quente, o nível estava lá em cima. Jesus não queria saber de brincadeira, Jesus estava com seriedade. E o terceiro chega em Jesus e fala: mestre, deixa eu primeiro. Quer dizer, não era prioridade. Vocês entenderam a questão do primeiro aqui, né? Entendeu ou não entendeu? Ele vai dizer aqui: Senhor, deixa aqui primeiro. Aqui já a prioridade não era Jesus. Aqui o segundo já fez, já levou uma cacetada. Que estão na minha casa, depois eu vou te seguir. E Jesus estava para brincadeira, meu irmão. O reino de Deus, as coisas espirituais é muito sério. Tem gente que está brincando com as coisas de Deus. Tem gente que está no culto, está ouvindo a palavra da salvação, a palavra que outras pessoas queriam estar aqui escutando e não está valorizando esse momento. Tem gente que está no culto, está dormindo no culto. Tem gente que está no culto, está mexendo no celular no culto. Tem gente que está no culto, a cabeça está longe, está no mundo da lua. O pau está quebrando, o negócio está pegando, a chapa está esquentando, o irmão está viajando na maionese. O irmão não está no mesmo culto, não, é outro culto. A cabeça dele está longe. Está na dívida que tem que pagar amanhã. Está no relacionamento que a mulher falou assim que não queria ele. Ele está tentando fazer aquilo que vai tentar conquistar ela. A cabeça dele está longe. Aí esse terceiro candidato está fazendo igual Tiago e João. Está se respaldando em outro profeta. E Jesus vai dizer assim: Senhor, eu te seguirei, mas deixa eu me despedir primeiro do que estão na minha casa. Existe um profeta que foi também candidato, que chegou em outro profeta. O profeta chamou ele: você é escolhido de Deus. Só que esse outro profeta chegou no profeta e falou assim: deixa primeiro eu despedir dos meus pais. Quem é esse profeta? Quem é o profeta que chegou? O primeiro profeta
que era o líder, falou assim: Deus te escolheu. Só que assim, antes de eu ir, seguir a minha missão, aprender com o senhor é a mais do que eu, deixa eu primeiro em casa, despedir dos meus pais. Quem que é esse profeta? Sabe? Alguém sabe o profeta que é esse que voltou para casa para despedir dos pais? Não sabe? Quem foi o primeiro profeta que eu falei aqui? Que Tiago e João pegou, né? Demorou, mas foi. Eliseu chegou em Elias e falou assim: deixa eu despedir dos meus pais. Agora eu faço uma pergunta para a igreja. Elias deixou? Elias deixou Eliseu ir se despedir de casa? Deixou ou não deixou? Deixou ou não deixou? Deixou. Elias deixou Eliseu ir lá despedir dos pais. Elias falou assim: onde é a sua casa? Vou lá. Chegaram, a mãe dele fez aquela comida, fez aquele banquete, ele chamou todo mundo, fez uma festa, chamou os amigos, falou assim: tchau, obrigado, estou indo fazer a obra do Senhor. Vai com Deus, vocês ficam tudo com Deus. Deus abençoe vocês. Agora eu vou seguir o meu caminho, vou ser profeta de Deus, vou aprender com o melhor que tem, que é Elias. Estou indo seguir Elias, porque Elias serve ao Senhor, o Senhor dos Senhores. Aí, irmão, olha que eu estou até vendo já, né? O terceiro candidato chegando até Jesus. Jesus, eu vou te seguir, mas deixa eu despedir dos meus pais. Aí eu consigo visualizar Jesus aqui sério, e ele aqui na agência. Você está ali, você está Eliseu, você está amigo para ele, ele vai me receber. Ele está cheio de confiança. Jesus, eu vou te seguir, mas deixa eu despedir do meu pai, eu estou me referindo em Eliseu, ele vai saber. Ele é Jesus, ele sabe. Eu estou citando a Bíblia para ele. Isso vai cair nessa. Aí Jesus vai responder: ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é digno para o reino de Deus. Rapaz, aquele irmão, como é que é, Jesus? Eu achei que o Senhor ia aceitar, agora eu estou citando a Bíblia do Senhor. Aí Jesus falou assim: sabe o profeta que você pensou em? Conheço ele. Só que Eliseu foi, mas voltou. Você vai, mas não volta. Aí tem irmão que gosta do copicó, né? Os irmãos do copicó. Vou fazer igual o profeta fez aqui. Vou orar que eu vou para a carne do céu. Nossa, o profeta. Os irmãos do copicó. Quer copicó aí? Se tiver algum copicó, fica aqui. Não vai embora, não acabou não. Os irmãos do copicó. Vou pegar isso aqui igual o profeta fez, vou fazer igualzinho o profeta. Só que o profeta era o profeta naquele tempo. Só que os irmãos do copicó têm que entender que existe uma história, existe um coração, existe uma mente, existe toda ali uma logística. Eliseu tinha estrutura para chegar em casa, olhar nos olhos do pai e da mãe e falar assim: tchau, nunca mais vou ver vocês, estou fazendo a obra do Senhor. Porque tem gente que vai despedir do pai e da mãe, olha nos olhos do pai e da mãe e dá conta de voltar. Tem gente que escuta o latido do cãozinho, que gosta e fala assim: eu não dou conta de ir embora, eu não dou conta de seguir Jesus. Tem gente que não tem estrutura, não tem coração para ir despedir. Tem gente que não consegue despedir, ir embora e seguir o caminho do Senhor. Tem gente que, se ele for lá naquele amigo dele lá, ele vai começar a seguir o amigo e vai cair na droga, vai cair na dificuldade, vai cair na bebedeira. Ele não consegue despedir. Tem gente que não consegue terminar com o relacionamento. Se eu chegar lá e olhar nos olhos do meu namorado, eu vou terminar com ele. O homem está me levando para o caminho do mal. Então, se você não tem estrutura, faz de outro jeito. Se você não tem estrutura para chegar e falar que vai terminar, faz de outro jeito, liga. Se você olhar no rosto, você não vai conseguir. Tem gente que não consegue ter estrutura para dar um tchau. Tem gente que, se olhar para o mundo lá fora, vai voltar. Tem gente que não consegue ter o coração totalmente voltado
para Deus. Tem gente que não consegue despedida. E Jesus, a única coisa que Jesus vai dizer: eu te amo, mas eu não consigo te esperar. O amor de Deus é tão grande, mas Ele não consegue nos esperar. Às vezes você vai, mas não. Às vezes você vai, mas não. Às vezes você vai e não volta. Eu estava falando de quem aqui? Qual que é o profeta que eu falei? Qual que é o profeta que despediu do pai e da mãe, deu um tchauzinho e foi embora? Versículo 62: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é para o reino de Deus. Como que eu sei que é Eliseu? Qual que era a profissão de Eliseu aí? Dá o Google aí. Qual que era a profissão de Eliseu? Dá o Google aí. Qual a profissão do profeta Eliseu? Olha aí quem que era. O que Eliseu fazia? O que Eliseu era? Lavrador faz o quê? E ele diz aqui: ninguém que lança a mão no é apto. Arado olha para trás, é apto para o reino de Deus. Eliseu cuidava do quê? A terra. Como que Jesus sabia? Sabe o que eu estou falando? Quando tu vem com a farinha, quando tu vem com o milho, a pamonha já está pronta. Quando tu pensa que vai me enganar, eu já fui lá na frente e já voltei. Quando tu fala do profeta, eu já conheço o profeta. Eu sei que Eliseu teve estrutura para ir, mas Eliseu foi e voltou. Mas tem coisas que a gente vai, mas não volta. O não de Deus está salvando vidas aqui. Quando Deus cria o homem, Deus fala não. Primeiro candidato, Deus falou não. Segundo candidato, Deus falou não. Terceiro candidato, Deus falou não. Quero fazer uma pergunta para vocês aqui. Existem 4 grandes evangelhos que narram a história de Jesus, sim ou não? Quais são eles? Mateus, Marcos, Lucas e João. O primeiro é Mateus, não é isso? Mas qual foi o primeiro que escreveu a história de Jesus? Primeiro, não estou falando em ordem cronológica, Mateus, Marcos, Lucas e João. Sabe qual foi o primeiro autor que escreveu, que começou a escrever a história de Jesus? Primeiro, era um homem que nem discípulo era. Mateus, Marcos, Lucas e João. Qual deles não era discípulo? Tem mais um. Mateus é discípulo. Qual que era o outro? E agora? Está entre os dois. Qual dos dois escreveu? Qual deles, talvez, era sobrinho de Pedro? Sabe quem que era Marcos? Provavelmente o sobrinho de Pedro. Um jovem de 14 anos que ouvia o seu tio falar de Jesus e começou a escrever. Marcos, pode procurar lá. Marcos era escriba. Ele tinha domínio de escrever? Ele tinha domínio de saber escrever? Não. Mas ele tinha desejo no coração, ardente no peito, de fazer a obra do Senhor. Tem gente que tem propriedade, tem gente que sabe tocar instrumento, sabe fazer muita coisa, mas não tem atitude de fazer o que Deus mandou ele fazer. Tem gente que prega muito bem, poderia pregar até melhor do que eu, poderia até ser pastor na minha frente, mas ainda não permaneceu fiel a Deus, não colocou na brecha, não colocou como Deus, como prioridade. Deus está falando, você pode até falar que vai fazer, mas eu olho o coração, não olho o que você fala. Deus está falando, você às vezes pode saber tocar, pode saber ler, pode saber escrever, pode saber pregar, mas se você não se colocar na posição, eu não vou te chamar para fazer a minha vontade. Tem gente que sabe tocar tudo, tem uma dicção muito boa, fez curso, fez teologia, fez tudo que você está ao seu alcance,
poderia estar dando um show aqui de Bíblia, mas ele não coloca Deus como prioridade. Deus vai usar pessoas para estar no seu lugar, pessoas que colocam Deus como prioridade. Deus está dizendo aqui nessa noite que se nós não colocarmos Ele em prioridade, você pode ser escriba, você pode ser doutor da lei, você pode ser o melhor funcionário, você pode falar 3, 4 línguas, você pode ser o que for, mas se não colocar Deus em primeiro, Deus chama outro. Se você não faz, Deus vai chamar outro para fazer. Se você não é líder de alguma coisa, Deus vai chamar outro para ser líder. Se não fosse eu aqui, Deus ia chamar outro para estar aqui. Você não é estrela, meu irmão. Você não é melhor do que ninguém. Tudo vai morrer um dia. Todo mundo vai morrer um dia. Todo mundo vai passar pelo mesmo caminho. Todo mundo fica doente, todo mundo passa mal. O seu dinheiro não vai te isentar disso. Mas se você colocar Deus como prioridade, Ele vai te usar como instrumento. Ele vai te usar como ferramenta. O escriba estava todo. Vou te seguir, eu vou te seguir onde você for. Mas Marcos, que foi lá e escreveu a primeira história. Por quê? Ele era escritor? Não. Ele era melhor do que ninguém? Não. Mas ele tinha atitude e colocou Deus em primeiro lugar. Ele falou assim: Jesus, eu estou disponível, me chama. Aqueles que colocam Deus em prioridade e se colocam na disponibilidade de Deus, Deus vai te usar. Quer ser usado por Deus? Quer ser um instrumento na mão do Senhor? Se coloque em posição de colocar Deus em prioridade, colocar Deus em primeiro lugar, se colocar como disponibilidade para Ele, porque a seara é grande, mas os verdadeiros efeitos são poucos. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, porque só é escolhido aquele que coloca Deus em prioridade. Só. Porque o mundo é cheio de gente, mas pouca gente tem que colocar Deus em primeiro lugar. Isso é a base, meu irmão. Isso é a base. Deus em primeiro lugar é a base. É a base de tudo. Amém? Louvado seja Deus. O grupo Visto para Adorar está na oportunidade, no Senhor Jesus. Graças a Deus. Logo após a gente vai estar dando os avisos para estarmos